134, tá? Questão 134 diz o seguinte pra gente, questão de química também. Questão de solução, né? Olha só. O alcômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume e volume. A solução de água e álcool na faixa de 0 a 100 graus Lussac. Então, você já sabe, né? Aquele álcool 70 GL, ele significa que ele tem uma concentração de 70 ml de álcool em 100 ml de água. Depois da minha aula de soluções, você tá voando, né? Ele vai dizer o seguinte, a concepção do alcômetro baseada no princípio da flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus, sendo necessária a correção da medida, caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada a parte da tabela de correção do alcômetro com a temperatura. Ele vai dizer, é necessária a correção da medida de instrumento, pois o aumento da temperatura promove o quê? Aqui eu tenho a temperatura aumentando, tá? E com a temperatura aumentando, olha só o que eu tô vendo. A 20 graus, tá? Ali, olha só, a 20 graus, a gente vai ter o seguinte, ó. Seria 35, mede 36, tá? 21, quando aumenta a temperatura, ele desce para 34. Ou seja, ele vai diminuindo. Ou seja, quando a temperatura aumenta, quando aumenta a temperatura, tá certo? Está diminuindo ali a concentração. Está diminuindo ali a concentração, né? Está diminuindo ali o grau Lussac. Por que que isso vai mudando ali em relação ao alcômetro? Qual que é a explicação disso aqui que a gente vai ter? A lógica que você tem que entender é que, imagine que eu tenho um determinado recipiente. E nesse recipiente eu tenho ali, basicamente, né? Vamos colocar aqui o primeiro ali, né? 35 ml, tá? Eu tenho aqui 35 ml, né? 35 ml ali, né, do nosso álcool, beleza? Quando aumenta a temperatura, o que vai acontecer? As moléculas aqui dentro, elas irão se agitar. Quando essas moléculas se agitam, aumentam a sua energia cinética. Aumentando a sua energia cinética, vocês lembram uma questão do Enem que caiu com uma fórmula bem maluca, que mostrava um gráfico, e ele mostrava um negócio assim, ó, de um gráfico, e aí nós temos um desvio da linha média, onde ele começa a desviar da linha média. Você lembra disso? E aí, conforme eu ia aumentando a temperatura, eu ia desviando da linha média ali em relação à densidade. Vocês lembram desse gráfico aqui? Esse gráfico estava relacionado ao quê? Ele dizia que quando aumentava a temperatura, eu tenho aqui, imagine que eu tenho ali as minhas moléculas, né? Elas estão quase como um formato de cubo, não é? É como se elas estivessem quase no formato ali de cubo, ali nas minhas moléculas. Imagine que eu tenho aqui uma molécula conectada a outras e elas têm ali uma interação. Quando aumenta a temperatura, aumentar a energia cinética é aumentar o afastamento dessas moléculas. Eu estou aumentando o afastamento, elas estão se esticando. Ou seja, é como se esse cubo ocupasse um maior volume. Ele vai dilatando, ele vai dilatando. Vocês não lembram? Pesquisa aí, se eu não me engano, é Enem 2000, questão de dilatação, tá? Relacionado ali a moléculas, né? Relacionado à química, tá? Dá uma olhada ali na live, se não me engano é Enem 2018 ou Enem 2019. Eles dão um gráfico assim, e esse gráfico desvia da linha média conforme aumenta a temperatura. E ele perguntava, o que está acontecendo? Está rompendo as forças intermoleculares? Não, está afastando as moléculas. Por causa da sua energia, elas vão afastando, vai esticando, né? Ou seja, esse é o processo de dilatação que acontece. A dilatação é uma expansão volumétrica. Ela vai aumentando o seu volume, tá? É uma questão maluca lá do Enem 2018, que já caiu. Essa questão responde essa. Porque olha só, quando eu forneço a temperatura, por que eu tenho que ajustar o medidor? Porque perceba o seguinte, se eu tenho 35 gramas de álcool, ao aumentar a temperatura, eu tenho quantos gramas de álcool? Os mesmos 35 gramas, tá? Ah, vai evaporar. Não, não vai evaporar. Não vai acontecer. Eu só estou aumentando a temperatura, mas não está causando evaporação ainda, tá? Agora perceba, densidade é massa sobre volume. Ao aumentar a temperatura, se o volume não mexe, se a massa não mexe, mas o volume aumenta, o que acontece? Diminui a densidade. E ele diz aqui que o aumento da temperatura tem que ser regulado. Por quê? Porque quando eu vou aumentando a temperatura, a minha densidade está diminuindo. Por que a densidade está diminuindo? Porque está tendo uma expansão do líquido. É como se o líquido estivesse ocupando mais espaço. Tá entendendo? Essa é até a lógica de quando você pensa, né? Sei lá, no congelamento, né? Uma bebida congelada,
aí às vezes ela congela e conforme ela vai derretendo, depois começa a derramar, né? É algum dos fundamentos, até mesmo quando você congela também a água, o comportamento anômalo, ela expande, né? Aumenta o seu volume ali. Aqui do álcool, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que a massa de etanol ela vai continuar a mesma, só que nesse medidor, conforme eu vou aumentando a temperatura, vai agitando as moléculas, é como se elas colidissem, ou seja, elas esticassem mais, tá? Esse afastamento dela ali não rompe a molécula, porque se romper é evaporação, tá? Se romper, rompi ali a ligação química, o álcool está evaporando. Estou rompendo ali a interação, né? Então, romper a interação é evaporar. Eu não estou evaporando, eu só estou criando um afastamento entre as moléculas, pela agitação que elas têm, o movimento do líquido. Esse movimento é nada mais do que dilatação volumétrica, tá? E ele vai dizer o seguinte: aumento da dissociação da água? Não, a água não está dissociando, né? Não é isso que causa ali a diferença de medição. Não é a água que está dissociando ao aumentar a temperatura. É a densidade da água, ó, aumento da densidade da água e do álcool, é a densidade que está aumentando. Se o volume está aumentando, a densidade está diminuindo, então não aumenta a densidade, diminui a densidade do álcool, é o que a gente diz. Com o aumento da temperatura, está diminuindo aqui a densidade ou a concentração, que é a mesma relação, né? Lembra que concentração a gente vai pegar nada mais do que a massa sobre o volume da solução. Se o volume da solução está aumentando, então a concentração está diminuindo, né? Lembra como é que a gente calcula concentração? É a massa sobre o volume da solução. Se a massa se mantém a mesma, significa que o volume está aumentando, a concentração está diminuindo. Mudança do volume dos materiais por dilatação? Exatamente. O líquido ali, né, ele está dilatando, ele é um material, o líquido dilatando, e como ele dilata, ele diminui a concentração. A massa se mantém a mesma, mas ele está ocupando mais espaço, tá? Aumento da concentração de álcool durante a medida? Não, porque a concentração está diminuindo durante a medida. Alteração das propriedades químicas? Não, porque daí seria uma reação química, né? Aí seria o álcool reagindo com a água, e nesse processo de reação entre álcool e água, estaria diminuindo a concentração. Tá? Aí esse aí é um outro fundamento que a gente vai ter, né? Uma mistura de álcool ali e água, quando a gente vai ver o volume, né? Você pode ter lá, por exemplo, 500 ml de álcool, tá? 500 ml de água, mais 500 ml de álcool, de água, mais álcool. Não dá 1 litro. Não dá 1 litro, dá menos, tá? Vai dar lá 965 ml, entendeu? Por quê? Uma interação que acontece ali, né? Você tem que pensar que o OH interage molecularmente com a água, então eles se aproximam mais. Então o volume dá menos. 500 ml de água mais 500 ml de álcool não dá 1 litro. Dá menos, porque se aproxima mais. Já caiu no Enem, tá? Já caiu no Enem. Última questão na prova de natureza do mais alto nível, tá certo? Do mais